Agora eu vou explicar para vocês a segunda fase do romantismo. Ela é a fase mais exagerada do romantismo. Quando a gente fala geralmente essa palavra romantismo, e quando eu falo romantismo exagerado, a imagem que vier na sua cabeça pode ser que seja as características dessa segunda fase do romantismo. Ela também possui o nome de ultrarromântica, porque é um romance, um amor, uma paixão, um sofrimento muito exagerado. É o romantismo ao extremo. Ela também possui o nome de mal do século, porque os poetas dessa época, eles bebiam demais, eram tipo cachaceiros, e a maior parte deles, aqui eu vou falar sobre só um que fez mais sucesso, mas tiveram outros também. A maior parte deles morreram cedo de tanto beber. E o outro nome que essa fase tem é byroniana. Eu coloquei esses três nomes, não foi para dificultar, mas é porque vai que cai um ou outro na hora do vestibular ou do PAS e você perde a questão, sendo que é uma coisa bem simples. E, como eu falei, o último nome, que é byroniana, recebe esse nome porque os autores da segunda fase do romantismo se inspiraram num escritor inglês chamado Lord Byron. Não, o nome dele era Byron só porque ele era Lord. Vamos lá para as principais características. Eu coloquei essa imagem aí desse homem bêbado, acabado. É para realmente vocês pensarem isso. Falou em segunda geração romântica? Pensa, um homem bêbado, triste, deprimido. Essa a principal característica. Pensou em primeira fase, que foi que a gente estudou anteriormente, você vai pensar no índio heróico, idealizado, mulher branca, aquela capa que eu mostrei para vocês do índio segurando a mulher assim. Pensa naquela imagem. Primeira fase índio e mulher branca, índio herói. Segunda fase, essa imagem aqui, ó, desse homem acabado. Quais são as principais características? Egocentrismo, que é pensar em si, nas suas dores, nas suas mazelas, no seu sofrimento. Aí você pensa assim, professora, mas não estava tudo bem, Brasil, topzera, era nação. Só que esses homens da segunda fase do romantismo, eles queriam se rebelar contra o sistema, eles queriam, sabe, fazer a diferença. E o jeito deles foi sendo assim, completamente pessimistas, que é uma outra característica, a natureza tenebrosa. Lembra que na primeira oh meu Deus, a primeira fase, a natureza era vista de forma idealizada, tranquila, linda. Aqui não, a natureza, ela vai dar medo, ela vai trazer angústia. E oh meu Deus, a câmera está tampando a quarta característica, mas eu vou ler para vocês. É a morte como libertação dos males da vida. Então, para eles, a vida não fazia sentido nenhum. Eles estavam muito tristes, muito deprimidos e bêbados, que eles queriam morrer. A morte era o caminho para eles. Lembrando que essa fase, na minha opinião, é a que tem textos mais interessantes, que mais chamam a atenção dos alunos, sabe? Mas os caras eram muito para baixo. Então, ainda mais no contexto que a gente tá, a gente não pode pensar como eles, né? Tem que ser mais para cima, mais alto astral. Mas quando a gente fica triste ou deprimido, ainda mais olhando agora a situação do Brasil, a gente pensa que aqui na nossa terra já houve pessoas que estiveram muito pior, né? E vou dar uma dica para vocês. Esse livro aqui em cima, Noite na Taverna, ele é como se fosse uma coleção de contos que no final vão se amarrar para gerar a conclusão da história. É um livro muito bom, porém ele é um pouco pesado, sabe? Tem essa característica da segunda geração, que é pessimismo, é ser para baixo. Então, se você não gosta desse tipo de texto, ou por conta da pandemia, do clima, se você não se interessa, não leia, porque ele é bem para baixo, igual a segunda geração. Mas se para você tá de boa, se você tá tudo bem, então pode ler, é um livro muito bom.